Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora. E esse aqui tá um vídeo muito especial para os amantes de horror, terror, suspense. Depois de tantos vídeos aqui, de tantos vocês acompanharem os vídeos de American Horror Story aqui no canal, que inclusive já voltam na semana que vem. Esse ano a gente vai ter bastante conteúdo do gênero de terror aqui no canal. Então, pros amantes desse gênero, tem muito filme interessante que tá para estrear esse ano. E o primeiro título de horror desse ano foi Escape Room, que não chega a ser o terror na verdade, né? Nem mesmo um horror. A gente pode chamar ele de thriller? Eu acho que pode. É um filme com uma premissa básica, mas que consegue no todo ser bem interessante. Se você já assistiu o filme, tá doido pra entender mais, fica tranquilo que no final desse vídeo aqui eu vou tentar explicar o máximo que pode ser explicado daquele final. Se você não assistiu o filme, não se preocupa. Na primeira parte desse vídeo eu vou fazer uma crítica sem spoilers. Quando os spoilers forem começar, eu vou sinalizar vocês para vocês poderem ir embora, assistir o filme e depois voltar aqui pro canal. De qualquer forma, já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para acompanhar, porque esse ano a gente vai ter muito conteúdo massa. Bora lá! Escape Room é um filme que, quando você olha de longe, você pensa assim, deve ser um filme ruim. Com certeza esse filme vai ser ruim. Mas, quando você vai e assiste, ele não é ruim. Ele é bom. Ele é aquele tipo de filme que se você vai assistir ele esperando que ele vai ser bom, aí ele é ruim. Mas você vai assistir ele esperando que ele vai ser ruim, entendeu? O título do filme já entrega exatamente sobre o que ele fala. Uma escape room, sim, um jogo de escape exatamente como os que nós conhecemos da vida real, com a pequena diferença de que, nesse jogo aqui, se as pessoas não escaparem, elas morrem. Socorro! Onde foi que eu já vi algo parecido? Cubo, Jogos Mortais? Sim, exatamente. O filme bebe diretamente das fontes de tudo isso. 6 personagens aleatórios são misteriosamente convidados a participar da escape room da empresa Minus. Os personagens são o Ben, que é um garoto alcoólatra com alguns vícios ali, viciado em cigarro, por exemplo, que trabalha numa loja num emprego que ele detesta. Nós temos também a Zoe, que é uma universitária tímida, que é extremamente CDF e inteligente, mas tem um horror de falar em público e que tem uma única cena ali conversando com o professor dela, mas que já serve pra gente shippar os dois, porque ela notavelmente tem um crush nesse professor. Temos também o Jason, que é um corretor de ações que está quase fechando um grande negócio e que gosta de se provar em situações desafiantes. E temos outros 3 personagens que são, digamos assim, menos protagonistas do que esses 3 primeiros. Eles são o Danny, que é um nerd viciado em jogos que torra toda a grana dele participando das escape rooms pelo país. A Amanda, que é uma ex-militar que tem problemas com fogo por causa de um trauma que ela teve aí. E o Mike, que tem ali uma função de um personagem mais velho que tá ali meio perdido na brincadeira, só porque o sobrinho dele aparentemente inscreveu ele pra estar ali. É divulgado pra eles que o grande prêmio da primeira pessoa que conseguir escapar da escape room é o prêmio de R$10.000. Reais ou dólares? Muito bom, muito boa observação, hein? Vamos lá. Sair da escape room primeiro ganha $10.000. E bom, isso que eu disse sobre os personagens aqui nessa introdução é basicamente o que você tem sobre os personagens durante o filme inteiro. Você descobre mais sim sobre a história de cada um deles e o real motivo pelo qual eles foram levados para ali. Mas a história não tem tempo para aprofundar nas personalidades de cada personagem ou para criar personagens que sejam dinâmicos. Nem mesmo a Zoe, que assume meio que uma função de personagem protagonista central da história, nem mesmo ela tem algum tipo de profundidade. E olha que a atriz que faz a Zoe é uma atriz boa, viu? É a Taylor Russell. Pra quem assistiu Perdido no Espaço, ela é quem faz uma das filhas do casal, a Judy. Só que ao longo do filme, mesmo que os personagens não sejam tridimensionais, você gosta deles. Sim, eles são carismáticos e você vai se afeiçoando a alguns deles. E inclusive, por favor, não é um spoiler eu falar pra vocês que tem algumas mortes nesse filme. Afinal, essa é a sinopse dele, né? Quando determinados personagens morrem, você fica bem triste porque você nota que você tinha desenvolvido um carinho por aqueles ali.
Mas enfim, acontece que a intenção de um filme que é estilo Jogos Mortais não é trazer personagens que sejam profundos, e sim criar armadilhas interessantes pra gente criar agonia junto com eles, não é? E eu achei que o filme fez isso muito bem. As salas que são criadas ao longo ali da Escape Room não são exatamente originais, só que eu achei elas bem criativas e muito empolgantes. Você fica empolgado assim que eles entram e conhecem cada uma das salas. E fica um destaque aqui para a sala que mais foi divulgada nos trailers, que é a sala da bola de bilhar, que é uma armadilha de cabeça para baixo, que pra mim é a melhor sala e uma das melhores cenas do filme inteiro. Mas enfim, sobre o final do filme, não vou contar ele aqui agora, tá? Só que os últimos 10 minutos do filme são estranhos. Eu ainda vou falar deles aqui nesse vídeo, mas basta você saber que quando tá chegando no fim da história, o filme toma um rumo completamente diferente e você fica tipo, olá senhor, tudo bem aqui? É um pouco esquisito. E isso fez com que determinadas pessoas amassem o filme e com que outras detestassem o filme. Eu, aqui no meu caso, eu que tava esperando um final bem meh, até que eu gostei. Posso falar que gostei do final. Inclusive, fiquei ansioso porque tudo promete que esse filme vai ter não só uma sequência, mas que prevê uma possível franquia ou saga. E aí você me pergunta, nossa, mas tem mesmo chance de uma franquia com a mesma premissa, a mesma cara de Jogos Mortais fazer sucesso? E eu te respondo que tem sim, porque essa saga tem uma coisa que a franquia de Jogos Mortais não tinha. A franquia de Escape Room tem uma abertura para o público jovem. A gente sabe que independente de quantas franquias adultas já tenham feito sucesso, o que rende mesmo no cinema é franquia para adolescente. É aí que tá. Escape Room, embora não seja o que a gente pode chamar de filme adolescente, ele apresenta ali dois rostinhos jovens que são os rostinhos, a Zoe e o Ben, que são meio que os protagonistas do filme. Eles chamam a atenção. E, embora haja sim algumas mortes fortes no filme, nenhuma das cenas é explícita ou violenta a um nível de Jogos Mortais. Pelo contrário, eu, por exemplo, não me lembro de ter visto uma gota de sangue no filme. Que as mortes acontecem... Eu não vou contar as mortes aqui, né? Mas elas acontecem de forma que são impactantes, mas que não são explícitas a ponto de ter que aumentar a faixa etária da censura do filme. Isso vai permitir que muitos adolescentes assistam ao filme no cinema. Então, Sony, fica esperto aí, ó, que se vocês souberem divulgar esse filme direitinho, vai ser um novo possível... Vamos comparar aqui com Maze Runner. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro vai estourar, o segundo vai ser mais ou menos e o terceiro ninguém vai assistir. Vamos lá. Agora vamos começar a parte com spoilers. Você que não assistiu o filme, pode sair desse vídeo, mas assiste o filme e quando terminar, volta pra cá, porque com certeza você vai querer comentar comigo sobre o final. O final do filme é assim, gente, ele não deixa nada sem explicar, mas deixa uns enredos um tanto abertos, o que deixou muita gente nas comunidades da internet em dúvida, né, e com várias discussões por aí. Vamos entender então por partes. Primeiro, o que era a Minus Escape Room? Bom, como é explicado pelo mestre dos jogos lá na sala onde o Ben sai, né, quando ele tinha aparentemente ganhado o jogo, aquele projeto ali é um jogo que foi criado para entreter um grupo seleto de patrocinadores que tem em comum o interesse de assistir os seres humanos lutando para sobreviver. Tipo briga de gato. Exatamente. Pela explicação dele, dá para entender que aquilo ali já aconteceu antes. Talvez em menor escala, mas essa não é a primeira vez. E também que os patrocinadores do jogo estão tentando transformar isso numa tradição, onde eles sempre vão escolher uma temática para esse, vamos chamar de reality show, né, de morte, de tortura. E para essa edição, eles escolheram uma temática especial, que era a seguinte. Eles escolheram 6 vítimas que tinham um histórico trágico, que já tinham sido em algum momento de suas vidas as únicas sobreviventes de algum acidente. E a intenção ali era colocar esse grupo de pessoas, esse grupo de sobreviventes juntos, para ver quem seria o sobrevivente dentre os sobreviventes. Ok, isso deu para entender do filme, filho. E deu para entender também que ao longo da Escape Room, várias coisas tinham sido projetadas dentro das salas para remeter às memórias dos traumas que os participantes tiveram nas suas vidas, certo?
Bom, na verdade é até mais do que isso, gente. Cada uma das salas foi projetada para tentar matar os participantes, simulando a quase morte de um dos sobreviventes. Algumas delas são bem claras no filme, mas outras não. É por isso que eu decidi listar e explicar cada uma delas aqui para vocês. A primeira, a sala de espera, que é uma sala que se transforma num forno gigante e tenta queimar eles vivos. É uma sala que, obviamente, tinha sido projetada para Amanda, já que ela tinha várias cicatrizes de queimaduras de uma explosão a qual ela sobreviveu lá na guerra. A segunda, a princípio a gente entende que é uma cabana que faz referência à quase morte do Ben, já que ele causou um acidente bêbado enquanto escutava a música do Rudolph arreando o nariz vermelho, que tem referência a ela lá na cabana. A terceira é uma sala de gelo que foi projetada para o Jason, que quase morreu congelado junto com um amigo numa situação em que eles precisaram ficar dividindo um mesmo casaco vermelho. A quarta é uma sala de sinuca de ponta cabeça que foi projetada para a Zoe, já que ela ficou de ponta cabeça quando sofreu o acidente de avião junto com a mãe dela. A quinta é projetada para o Danny, já que tenta envenenar todos eles com monóxido de carbono, que foi como a família do Danny foi morta. E aí, antes de falar da sexta, a sétima sala é projetada para o Mike, porque ela tenta matar a pessoa esmagada lá dentro, no meio dos escombros, como quase aconteceu com ele na sua quase morte na mina. Mas aí fica ali a incógnita da sexta sala, a sala em preto e branco do ácido alucinógeno, para quem que essa sala foi projetada. Até porque então no total são 7 salas e eles são só 6 jogadores. Bom, eu achei uma explicação bem louca numa das comunidades gringas e eu decidi trazer ela aqui para vocês. Na explicação dos gringos, né, eles dizem que eram 7 salas porque não eram 6 jogadores, eram 7. É importante a gente lembrar que no final do filme nós temos um 7º jogador. O Game Master, o mestre dos jogos, que é adicionado lá na tela dos jogadores, né, no momento em que ele tenta matar o Ben. Então muita gente interpretou que uma das salas ali representava ele, representava o mestre dos jogos. E bem, embora eu acho que o mestre dos jogos tem sim uma função na história, eu vou falar dela daqui a pouco, eu não acho que essa explicação faz sentido. Eu acho que é, na verdade, uma coisa bem mais simples do que isso. Gente, a questão é que não eram 7 salas, eram 6, porque muita gente interpretou errado um dos locais ali como uma sala, que é a cabana dentro da sala de gelo. A cabana não conta como uma sala completa, ela é apenas uma parte da sala de gelo. Como eu disse, cada uma das salas tenta matar um dos jogadores usando como base uma das tragédias que aconteceu a eles. Exatamente, entendeu? A cabana não tenta matar ninguém. Ela era, digamos, apenas o início da fase de gelo. Então a cabana não era a sala projetada para o Ben, porque ela não era uma sala na verdade. A sala projetada para o Ben era a sala em preto e branco do alucinógeno, porque ela tenta matar os sobreviventes da mesma forma que o Ben quase morreu, que é drogado e alucinado com substâncias químicas no corpo dele. Pensando desse jeito, aí sim a lógica dá certo. A sala de espera tenta queimar os participantes como a Amanda queimou no acidente. A sala de gelo tenta congelar como o Jason quase morreu congelado. A sala de sinuca deixa eles de ponta cabeça e tenta matar eles com uma queda, assim como o acidente da Zoe. A sala do hospital tenta envenenar como foi com o Danny. A sala do ácido tenta fazer eles causarem as suas mortes, deixando eles bêbados que nem o Ben. E a sala da biblioteca tenta esmagar eles, que nem foi com o Mike. Se ainda assim para você essa explicação não fez sentido, talvez você esteja aí se perguntando, mas então por que tinha uma pista tão grande em relação ao Ben lá dentro da cabana? A pista era obviamente para ele. Sim, gente, as salas ali eram projetadas para lembrar a morte de alguém, mas isso não quer dizer que elas não teriam pistas que iam remeter a outros participantes. Todas as salas tinham pistas para os outros jogadores. Por exemplo, a sala de espera que pegava fogo, ela era projetada para Amanda, mas ela tinha uma caneca com a logo de um avião que era uma referência para a Zoe. Assim como a bússola que tinha lá na sala de gelo, era a mesma bússola que a mãe da Zoe tinha no bolso lá no flashback do acidente do avião. Na mesma sala, o Mike ele tem a atenção dele chamada por um husky siberiano que tem a exata descrição do cachorro velho lá que ele tinha, que ele conta no início do filme. E mesmo lá no hospital, por exemplo, que era a sala projetada para o Danny, tinham pistas para todos eles nas camas que simulavam os quartos de hospital onde eles tinham ficado no passado. Tá, então beleza, deu pra sacar que a empresa Marlos há muito tempo então já estava de olho naqueles 6 sobreviventes, espiando de perto toda a vida deles porque eles queriam escolher
um deles para ser o sobrevivente. É isso então? Mas por quê? A princípio o filme deixa entender que não, que eles não queriam que houvesse nenhum sobrevivente, porque quando o suposto vencedor, que é o Ben, se apresenta para o mestre dos jogos, o mestre dos jogos tenta matar ele. Ou seja, não era para sobrar ninguém. Isso quer dizer que a real intenção do jogo era somente essa. Um jogo onde um monte de gente rica queria ver os coitados se matarem um a um. Bom, se o filme quisesse, ele podia ter parado nessa conclusão, que foi só um divertimento matando 6 pessoas. Mas não, ele decide ir além. Porque uma coisa muito interessante que acontece aqui é que, quando o mestre dos jogos tenta matar o Ben, para as pessoas que estão assistindo, ele aparece ali se tornando o 7º jogador. Ele próprio parece não ter consciência de que aquilo podia acontecer, de que ele podia ser inserido no jogo. Depois, quando ele morre, o sistema inclusive reconhece ele como morto e parabeniza os 2 vencedores que sobraram, a Zoe e o Ben. Mas se os patrocinadores estavam assistindo tudo aquilo, eles teriam mesmo deixado o Ben e a Zoe matarem um dos seus? Eles teriam inclusive colocado o mestre dos jogos como um participante do sistema? Bom, o que parece aqui então é que por alguma razão o verdadeiro planejador por trás de tudo quis colocar o mestre como um dos participantes, mas sem contar para ele. E ali naquela função de tentar matar o vencedor, ele deveria tentar matar e não morrer. Até porque essa questão deles serem 7 jogadores, na verdade, não 6, faz muito sentido com a simbologia do filme. Porque o nome da empresa Minos faz referência ao rei Minos da mitologia grega, que na história original projetou o labirinto do Minotauro e colocou exatamente a quantidade de 7 jovens lá dentro. E nada, exatamente nada nesse filme ou ali nos detalhes da empresa parece ser por acaso. Inclusive, além do nome simbólico, a Zoe descobre outras simbologias. Primeiro, quando ela leva os policiais lá no prédio no final do filme e descobre que toda a escape room desapareceu, ela descobre que o nome do doutor que aparentemente estava por trás daquilo tudo, o Dr. Woo-Tang-Yu, na verdade é um nome falso, pois esse é só um anagrama para a expressão No Way Out. Ou seja, sem saída. Uma coisa bem interessante aqui é que esse No Way Out busca mostrar pra Zoe que por mais que ela ache que tenha vencido, por mais que ela tenha escapado, ela continua no jogo. Eles continuam brincando com ela e ela continua dentro do plano deles, tendo que tentar sobreviver. Eu me pergunto se isso não é mais ou menos o que aconteceu com o mestre dos jogos, sabe? Pensem só, imagine só se ele foi talvez o sobrevivente de uma das edições anteriores, que depois foi convencido a se juntar à empresa para planejar a escape room. E aí ele é enganado pela empresa para parecer para ele que ele tem o controle da situação, quando na verdade ele não se dá conta de que ele faz parte do jogo também, de que ele é um dos 7 jogadores. E o fato de que a empresa tem domínio sobre a Zoe é deixado mais claro ainda quando eles intencionalmente deixam uma pista para que ela possa encontrá-los. Ela descobre que o conjunto de triângulos na logo do cartão da empresa é na verdade uma pista que indica a localização secreta da empresa lá em Manhattan. Ou seja, eles querem que ela vá atrás deles, eles querem manter ela e o Ben fazendo parte do jogo. Eles inclusive já projetaram uma escape room dentro de um avião, que é o avião que vai levar o voo dos dois no caminho que eles vão fazer em busca da empresa Minos. A gente vê no finalzinho do filme a equipe especializada da empresa testando essa escape room, concluindo que eles têm menos de 5% de chance de sobreviver. Ou seja, eles estão tentando matar todo mundo. O que fica ali meio aberto pra gente se a intenção deles é só essa, realmente é matar por prazer, ou se é encontrar alguém que sobreviva a todas essas torturas. Talvez encontrar alguém para se tornar o novo mestre dos jogos? Meio macabro, meio confuso, né? Mas a questão é que a gente tem uma figura que aparece no formato de uma sombra ali, que podemos dizer que é o Dr. Woo-Tang-Yu, embora a gente saiba que esse é só um nome falso que ele inventou, que tá ali dando todas as ordens e esperando ansioso por colocar as mãos na Zoe. Agora, a figura sombria do doutor me faz ficar pensando numa coisa. Por que essa obsessão
ligação com a Zoe, sabe? É por algum motivo especial ou é simplesmente porque foi ela mesmo que enganou eles lá na primeira escape room? O que afinal é essa empresa Minus e quem que é esse homem misterioso no comando dela? A gente sabe que é uma empresa de entretenimento para ricos beneficiada por patrocinadores, mas só ali no final dá para ter de fato uma noção do quanto essa empresa é extremamente grande, estruturada, financiada e bem infiltrada, até mesmo no governo, porque primeiro, pensa o tanto de dinheiro necessário para construir toda aquela estrutura, investir naquela tecnologia, contratar uma equipe de arquitetos e depois limpar tudo em menos de um dia, não deixando nenhum vestígio. Depois, pensa na estrutura, nos contatos, no sigilo que a empresa ia precisar para estar infiltrada em instituições poderosas para ter acesso a completamente todas as informações sobre aquelas pessoas, enviando convites para elas, simulando nomes de entes queridos, conseguindo reproduzir um cenário na escape room exatamente com todas as coisas que tinham nos quartos deles, nos hospitais, na época em que eles sofreram os acidentes. Então, tipo assim, eles espionaram eles desde aquela época. É uma coisa tão grande que parece que quanto mais a gente pensa, mais essa empresa parece algo difícil de ser real, difícil de ser realista, e pode ser que se eles forem explicar mais sobre ela no próximo filme, a explicação talvez fique bem bosta. Bom, a questão é que tanto esse background da empresa quanto a real identidade do Dr. Woo Tang-yu ficam em aberto. Mas ó, o estilo de trama que esse filme trouxe é do tipo que não coloca detalhes aleatórios na história. Então, eu acredito que o homem por trás da sombra, o líder de tudo aqui, seja alguém que já apareceu aqui no filme. Eu tenho inclusive duas opções que são teorias bem vagas, mas seriam os meus chutes aqui, né? A primeira delas seria que o homem por trás do Dr. Woo Tang-yu é o professor da Zoe. Essa hipótese explicaria por que a voz dele no final parece, eu acho pelo menos, que parece um tanto obcecada com ela, né? Poderia levar até o entendimento de que até mesmo a trapaça da Zoe quebrando as câmeras e usando a máscara de oxigênio foi planejada por ele, já que a ideia dela de quebrar tudo ali nas câmeras surgiu de uma frase que o professor falava ali pra ela, né, quando ele estava na universidade. A segunda opção é de que o Danny não morreu de verdade e que na verdade ele é o Dr. Woo Tang-yu. Isso seria bem legal de se ver porque ele foi um personagem que a gente teve pouco tempo na tela e toda a fixação dele com os jogos, a empolgação com a qual ele fica falando de que ele sabe de tudo ali, o jeito que ele defende a empresa, sabe? Isso poderia ser um disfarce dele. Uma das coisas que me faz pensar que isso é possível é que eu não sei se vocês repararam, mas no final do filme, o mestre dos jogos tá usando o mesmo isqueiro que o Ben passou pro Danny lá na sala congelada. Onde que ele conseguiu esse isqueiro? Tá bom, ele pode ter pegado o defunto do Danny e pegado o isqueiro dele. Mas eu acho isso um tanto duvidoso. A questão é que Escape Room termina com o final aberto, exatamente com a intenção de termos uma sequência. É um filme ousado, né? Tô lançando aqui o primeiro filme e já vou deixar bem aberto porque vai ter sequência sim, porque eu quero, porque eu posso. Deixa aí nos comentários então quais vocês acham que são as reais intenções da empresa Minus com a Zoe e com o Ben e o que você acha que vem por aí. Você gostou desse filme ou então você não assistiu, mas assistiu os spoilers aqui e ficou com vontade? Então conta aí pra gente, eu quero muito poder conversar com vocês. E aproveita e conta aí pra mim também quais são as séries ou filmes de terror, horror ou de qualquer coisa que vocês querem assistir esse ano, que vocês estão ansiosos e que vocês querem que eu fale sobre. Um beijo meritíssimos e meritíssimas e até a próxima.